Salve fratelli, sorelli do meu canal do YouTube Mauro Vandrúsculo Alpes. Eu estou desenvolvendo uma história, uma série, quando eu falo da imigração italiana no sul do Brasil, principalmente na quarta colônia do Rio Grande do Sul, de onde provém ali a minha família, a família Vendrúsculo. Meu avô Adelino Vendrúsculo nasceu ali em Novo Treviso, minha avó também ali pertinho. Então eu vou continuar, e um dos assuntos que eu estudei, que eu li, foi sobre a vida do padre Luiz Sponchiado. Então eu quero falar para vocês tudo aquilo que eu li e os fatos interessantes, as datas interessantes e toda a vida do padre Luiz Sponchiado. Eu vou começar, por exemplo, no dia 17 de março de 2010, onde assim, parte do comércio de Nova Palma, Rio Grande do Sul, estava com as portas fechadas. Uma parcela considerável da população de Nova Palma, Nova Palense, como eles se denominam, se encontrava na Igreja Matriz Santíssima Trindade para se despedir do padre Luiz Sponchiado, Luizinho Sponchiado, que faleceu no dia anterior, no dia 16 de março de 2010. O pessoal estima assim que tenha passado pelo local do velório do padre Luiz Sponchiado em torno de 2.500 pessoas, uma vez assim que a página de presença do livro de presença lá foi insuficiente para todo o pessoal que passou poder assinar o seu nome e deixar registrada a sua presença e deixar registrados os seus pêsames. O funeral assim foi fotografado, foi filmado, marcando assim o fim da vida do pároco como uma de suas principais características, o registro histórico. Ele gostava de registrar historicamente todos os fatos. Ele fez uma recuperação, um resgate da história da vida dos colonos da quarta colônia. As homenagens e o público presente no velório indicavam assim a importância que a figura desse sacerdote tinha para esta comunidade. O padre Luiz Sponchiado, ele nasceu em Novo Treviso. Ali em Novo Treviso, que eu já falei para vocês, nasceu o meu avô. Ele nasceu no dia 22 de fevereiro de 1922. Ele era neto de imigrantes que chegaram ali na quarta colônia de imigração italiana do Rio Grande do Sul, lá no século XIX. Apesar da mudança da família para a região noroeste do Rio Grande do Sul, em 1925, foi em Nova Palma que o sacerdote viveu grande parte da sua vida, dedicados à religiosidade, às questões sociais, às questões culturais, às questões políticas e econômicas que os párocos se envolviam naquela época. Eles extrapolavam o campo de atuação do pároco, eles envolviam-se em ações em prol da comunidade, no caso ali de Nova Palma e da região. Em 1956, quando ele foi designado pároco de Nova Palma, a comunidade e outras localidades da região ainda não haviam se emancipado política e administrativamente. O padre Luiz Sponchiado buscou informações sobre as leis e exigências para alcançar a emancipação, auxiliou os líderes das comunidades a buscarem essa emancipação. O projeto inicial defendido pelo sacerdote era a emancipação de toda a quarta colônia em um único município. Entretanto, as diferenças e disputas locais levaram à fragmentação da quarta colônia em 7 municípios. A gente sabe que é Faxinal do Soturno, Nova Palma, Dona Francisca, Silveira Martins, que é a quarta colônia, né? Ivorá, São João do Polesne e Pinhal Grande. Eu tenho meus tios lá que moram em Pinhal Grande ainda. Nesse contexto, o termo quarta colônia surgiu ou ressurgiu para designar a unidade daquela região. O nome ele tem origem do período em que o local tornou-se o 4º núcleo de colonização italiana no Rio Grande do Sul, no final do século XIX, quando recebeu inúmeros imigrantes italianos oriundos da recém-unificada Itália. Esse polo de colonização foi denominado Colônia Silveira Martins, lá em 1877. As outras primeiras colônias que receberam imigrantes do Rio Grande do Sul, a partir de 1875, foram Dona Isabel, Conde Deu e a do Campos Borges,
Então, a Dona Isabel é atualmente Garibaldi, o Conde-Deu é a cidade de Bento Gonçalves e Campos Borges é a atual Caxias do Sul. A unidade que política e administrativamente não havia ocorrido nessa quarta colônia fez com que o padre Luiz Esponquiado buscasse outras formas de criar um grupo de coesão, criar uma coesão a partir da afirmação de uma identidade da matriz italiana, pois grande parte da população local tinha descendência italiana. Dessa forma, o sacerdote desenvolveu formas de promover a cultura italiana que enalteceram a figura do imigrante, fazendo com que a comunidade se identificasse com os antepassados colonizadores, constituindo um sentimento de pertencimento, assim, de adoção. E nesse sentido que na década de 1970 ele buscou assim, a realização de comemorações do centenário da imigração italiana no Rio Grande do Sul e principalmente na região da Quarta Colônia. E ele acompanhou, ele desenvolveu, ele ajudou, ele promoveu essas atividades. Para esse momento, organizou-se uma comissão diocesana para conduzir assim, os festejos, tendo como presidente o padre Luiz Esponquiado. Até então, o termo Quarta Colônia não era muito empregado. Conforme anotações do padre Luiz Esponquiado, o próprio pároco passou a utilizar o termo em reuniões preparatórias das comemorações que ocorriam lá em Caxias do Sul. Essas atividades incentivaram o padre Luiz a aprofundar as suas pesquisas de história e também da genealogia, como veremos adiante. Então agora eu vou voltar no tempo e vou mostrar para vocês como é que iniciou essa caminhada do padre Luizinho Esponquiado. A gente sabe que o padre Luizinho Esponquiado ele teve mais de 60 anos de sacerdócio, os quais foram marcados pelas diversas atividades, como eu já falei, de cunho religioso, de cunho político, de cunho econômico, social, cultural, nos diferentes lugares aonde ele trabalhou. Entretanto, assim, a sua trajetória religiosa iniciou-se em Taquarussu, na comunidade em que a família se estabeleceu lá no ano de 1925. O novo local de residência abriu essa possibilidade do Luiz Esponquiado e dos seus irmãos estudarem, e alguns ainda decidiram-se pela vocação religiosa, como é o caso do padre. Eu quero abordar assim como as vocações religiosas foram despertadas dentro da família Esponquiado, e assim tenho como interesse entender esse papel e essa importância de um sacerdote dentro da família Esponquiado. A partir disso, eu quero compreender a imagem criada e deixada pelo próprio padre e como ele relatou a sua trajetória religiosa. Para isso, eu estou utilizando assim algumas entrevistas, algumas pessoas que eu conversei, os manuscritos do padre. Ele deixou vários manuscritos, tem lá no museu, e recortes de jornais que ele, o próprio padre, guardou. Essa análise dessas fontes eu estou fazendo assim para tematizar o lugar da Igreja Católica, né, na região colonial italiana. Dessa maneira, assim, eu vou falar sobre um aporte teórico. Dessa forma, eu vou falar sobre os primeiros estudos no seminário, e os meios e as possibilidades no qual dá para abordar assim, essa primeira etapa vivida pelo padre Luiz Esponquiado. O interesse da família em enviar o filho à escola, eles tinham interesse em enviar o filho para a escola, o desejo despertado pelo sacerdócio que ele teve no seminário. Eu vou falar sobre o sacerdócio, né, o papel que os padres tinham nas pequenas comunidades, a liderança política dos padres nessas pequenas comunidades, a influência de outros padres, como o padre Batistella, que influenciou nessa formação sacerdotal do padre Luiz Esponquiado. E vou falar também da atuação dos padres no período da colonização italiana na Quarta Colônia. Assim, eu vou abordar o papel dos padres nas comunidades de imigrantes italianos. Vou fazer um breve histórico dessa presença desses sacerdotes nas comunidades coloniais, bem como principalmente as ações do padre Luiz Esponquiado ali na Quarta Colônia, que é o foco, na verdade, aqui
desta fala que eu estou fazendo é o padre Luiz Sponchiado e localizado, colocado no pano de fundo na 4ª colônia de imigração italiana do Rio Grande do Sul. A gente sabe que os colonos tiveram que abrir a mata quando chegaram no Rio Grande do Sul, no Viário da Itália, aguardar assim uma hospedagem, a construção de uma nova casa, eles tiveram que plantar as primeiras safras de alimentos. Essas primeiras etapas vividas pelos imigrantes pioneiros, eles passaram por tudo isso. A gente já falou em outros capítulos, eu fiz tudo isso, todo esse resgate. Além disso, para poder suportar as dificuldades do dia a dia e a luta para manter a união da família, manter assim forte aquele espírito religioso que eles tinham, aquela crença forte em Deus. Então assim foram os primeiros tempos dos Sponchiado lá em Taquarussu. Segundo o registro, o padre Luiz Sponchiado em relação à sua família e os demais imigrantes que emigravam em busca de melhores condições de vida. Então o padre fez todo esse registro, fez todo esse recorte histórico. A partir do avô Luigi, do padre Luiz Sponchiado, ele passou a apresentar assim, a sua família com traços marcantes de forte religiosidade, como eram as famílias dos imigrantes italianos. A gente viu assim que o sacerdote ele caracterizava o seu avô. Ele não tinha apego ao trabalho agrícola estável, ele não era muito para trabalhar com mão de obra na roça, mas ele era bastante religioso, pois ele era quem ele conduzia as rezas do terço, o terço diário que eles faziam. Tá? Então o padre Luiz Sponchiado, que ainda não é padre nessa época, ele fez alguns depoimentos para sua família. Ele se apresenta com alta religiosidade. O pai do padre Luiz, o Silvio, ensinou as orações e a sua vivência religiosa familiar e foi o primeiro elemento que despertou na vida do padre Sponchiado a vocação para o sacerdócio. E também ali no ano de 1929, o sacerdote tinha iniciado seus estudos em uma pequena escola, sempre era pequena escola, lá localizado lá em Taquarussu do Sul. Em março de 1929, o pai apresentou a ele a matrícula na escola Professor João Fontana. A escola do padre e seus irmãos frequentavam era um espaço religioso. Entretanto, o professor era leigo, sendo que ele dava o nome à escola. Então eles tinham lá assim, uma primeira igrejinha. Ela era bem estragada, São Roque. Ele frequentou até 1933, chegou então a seleta e significativa, né? A 5ª série, que tinha que fazer aquele exame de admissão naquela época, tá? Então vale destacar assim, a importância que a família do padre Luiz Sponchiado deu a instrução escolar dos filhos. Mesmo sendo um grupo familiar que vivia da produção agrícola, eles plantavam, eles colhiam, normalmente as famílias prezavam um pouco pela educação formal, não a família do Sponchiado. Então o Silvio ele poderia estar vislumbrando o futuro dos filhos longe desse trabalho na terra, quando ele pegou e colocou os seus filhos para estudar. E a família era numerosa, claro. Então, provavelmente, se ele fosse fazer uma distribuição das terras, não havia terra para todos. O pai, assim, o Silvio, ao encaminhar os filhos à instrução escolar, ele estava preparando os filhos para exercerem outras atividades profissionais e abrindo, obviamente, ele queria abrir outras oportunidades de vida e oportunidades de trabalho. Esse desejo da vida religiosa, entretanto, assim, só foi sentida pela primeira vez pelo padre Luiz através das santas missões. O meu tio também ele sentiu esse chamado para o sacerdócio com as santas missões. Os missionários católicos que percorriam as comunidades com o intuito assim de fortalecer a fé, fortalecer a religiosidade, apresentando uma nova forma de evangelização. As santas missões, eles visitavam as colônias, causando assim um forte efeito entre os colonos, já que enfatizavam em sermões a necessidade de salvação individual da alma.
E em seus manuscritos a gente pode ver ali que o padre Luiz Sponchiado, ele falou o seguinte relato. Ele falou assim: lembro que no ano de 1932, quando em fevereiro, os missionários capuchinhos pregavam fervorosa missão de uma semana e na praça, no domingo final, chantaram a cruz de madeira. A figura do religioso sobre uma mesinha pregando despertou-me, ele falando, despertou nele a ideia de ser padre capuchinho, muito apoiada pela catequista e pelo sacristão nonamunário, e pelos pais, pelos avós do Luiz Sponchiado. A Igreja Católica ela tinha muito interesse em aumentar os seus quadros religiosos, sacerdotes, irmãos, irmãs, freiras, e por isso ela organizava essas missões com o propósito de recrutar os meninos e as meninas para ingressarem na vida dos seminários. O contato com os missionários em Taquarussu despertou assim no padre Luiz Sponchiado esse desejo de tornar-se um pároco, ganhando destaque em seu manuscrito, né? Ele escreveu em letras garrafais naquela escrito que ele fez. E além disso, não eram somente os religiosos que incentivavam a entrada das pessoas ou dos jovens para a vida religiosa, como prontamente o padre Luiz deixou registrado isso. Outras pessoas incentivavam os jovens a entrar na vida religiosa. As catequistas também contribuíram para preparar os jovens para essa iniciação, para essa vocação religiosa, como aconteceu aí com o padre Luiz Sponchiado. Então havia assim na colônia um ambiente muito propício ao fortalecimento, ao engrandecimento da igreja. Os valores católicos impregnavam a vida cotidiana e as pregações das missões encontravam forte acolhida por todos. A família Sponchiado contribuiu para a formação de vocações sacerdotais em seu meio familiar, pois ingressar no seminário representava a possibilidade do menino Luiz estudar mesmo que não se tornasse um religioso. Então, para a maioria dos colonos que trabalhavam na terra, a possibilidade de acesso à educação para os filhos e para as filhas via seminário e instituições religiosas representava uma estratégia que se recorreria como forma de preparar aquela parcela de membros da família que seria expulsa da propriedade paterna, entre aspas, tá certo? Uma vez que a reprodução de todos os seus membros inviabilizaria a manutenção desta propriedade que eles tinham. Entretanto, o fator assim, que foi decisivo para o menino Luiz Sponchiado ingressar na vida religiosa aconteceu lá em fevereiro do ano de 1934, quando o seu pai, o Silvio Sponchiado, ele foi chamado para conversar lá com o padre Vitor Batistella. O Vitor Batistella ele era o pároco, ele era um novo vigário de Barril. Então esse pároco estava recrutando meninos para o seminário, atendendo às repetidas circulares que ele recebia da Cúria Diocesana, encarecendo a obra dos seminários e elaborando a chamada obra das vocações sacerdotais. Os meninos eram observados e colocados à prova em relação aos indícios de vocação religiosa e a qualidade do seu desempenho. O menino Luiz chamou a atenção do pároco Vitor Batistella, lá da comunidade de Barril. Então, com o processo de romanização, o que é esse processo de romanização? O Rio Grande do Sul viveu um processo de romanização no qual assim, alvoreceu uma nova percepção religiosa fundada em uma expressiva participação popular, em uma forte piedade e uma profunda vivência sacramental e, sobretudo, em um grande atrelamento à Igreja Romana. O catolicismo introduziu novas devoções e valorizou os sacramentos como uma forma central para alcançar a salvação. Além disso, reforçou esse aparelho eclesiástico e incentivou o clero a manter sob controle a comunidade. Então, o clero incentivava os párocos e as igrejas a manter um controle sobre a comunidade. Então, para isso, necessitava aumentar o número de religiosos e mesmo nesse processo, incrementava a demanda espiritual
por religiosos. A ausência de padres nas comunidades era continuamente lembrada, sempre lembrava, faltam padres, faltam freiras, e assim como a necessidade, mesmo assim da comunidade, fornecerem os seus filhos para ocuparem os seus cargos. Então, sempre a igreja estava mostrando para a comunidade que precisava dos filhos das famílias para ocuparem os cargos que existiam vagos nestas igrejas, nessas comunidades. Então a Igreja Católica, assim, ela valorizava muito a figura do padre e passou a promover essas campanhas vocacionais, nas quais ela recrutava, eu já falei, jovens para a vida religiosa. Uma grande graça, a maior de todas reservadas a poucos, só para os inteligentes. Então, através assim da catequese, das missões e das visitas sacerdotais, passou-se a incentivar as meninas, os meninos, que demonstrassem inclinação à vida religiosa a entrarem em seminários e nos conventos. Um exemplo da campanha de recrutamento de jovens para a vida religiosa está no jornal A Palavra, de 20 de abril de 1991, onde o padre Erasmo da Lastra ele informa a paróquia para que realizasse mais orações, pedindo por padres, pedindo por religiosos, por pessoas que se apresentassem para entrar para os estudos religiosos. Ele alegou que a falta de sacerdote e religiosos na comunidade são um sinal de que as famílias estão passando por uma crise de fé. Olha a jogada que o padre fez. Quer dizer, se os seus filhos não estão se apresentando para serem padres ou para o seminário, para os conventos, é porque as nossas famílias estão passando por uma crise de fé. Isso era muito grave, assim, os italianos, os imigrantes, não aceitavam isso. Então ele confrontou a religiosidade dos paroquianos. Então a gente pode perceber que esse sacerdote, ele critica as famílias por falta de vocações sacerdotais e por falta de vocações religiosas. Ele diz que a família, ao não querer que seus filhos ingressem nos quadros profissionais da Igreja Católica, passava a descumprir os mandamentos nos quadros profissionais da Igreja Católica, passava a descumprir os mandamentos que regem a vida católica, e a este comportamento a Igreja Católica atribuía a conotação de família não religiosa. Dá para entender aí, o padre está fazendo uma jogada, colocando não a culpa na igreja, mas colocando a culpa nas famílias, porque não existem filhos que não enviam seus filhos para o estudo da palavra, para se tornar profissionais da igreja. Então, assim, nesse texto que ele fala, fica clara a intenção do pároco em valorar a figura do padre, valorizar e o seu incentivo a novas vocações, através do pedido à comunidade para que rezasse, para que mais meninos e mais meninas se inclinassem para esta vida religiosa. Em missões anteriores, o pároco de Barril havia recrutado o primo do padre Luiz Esponquiado, o Abílio Esponquiado. E este fato, assim, foi um outro fato que incentivou ainda mais para que o padre Luiz Esponquiado seguisse a vida sacerdotal. O Abílio teria sido quem havia apresentado o padre Esponquiado ao padre Vítor Batistella. Em manuscrito, o padre narrou, falou sobre esse fato, como foi o seu ingresso ao mundo religioso. Ele diz que esse fato marcou o seu ingresso ao mundo religioso. Neste mesmo ano, partiram para o seminário de Santa Maria e Marcelino Ramos, uma porção, assim, vários meninos, entre eles o primo Abílio, que em 1934 ele apresentou ao Batistella, apresentou o Esponquiado ao Batistella, para ir no lugar do genuíno Fontana, que teria desistido. O Zanata, desistiu. Então a gente constata assim, dessa forma, que no ambiente onde circulava o menino Luiz havia um forte apelo religioso. O pai era chamado pelo pároco para falar a respeito do filho, que tinha vocação religiosa. A vida religiosa não era estranha a esse universo familiar.
as vocações religiosas tinham lugar, tinham valor, eram incentivadas. Aquele que tomava a dianteira quanto à opção pela vida religiosa, no caso o primo Abílio, tornava-se um exemplo para o menino Luís, que deveria ser seguido pelos demais familiares. Olha aí, ó. Então, posteriormente, a vocação sacerdotal do padre Luís Esponquiado influenciou duas das suas irmãs, a Elizabeth Esponquiado e a Adelaide Esponquiado. Elas se tornaram religiosas. Porém, assim, a situação econômica da família era um empecilho para o ingresso do padre Luís Esponquiado no seminário. Havia necessidade de aquisição de um enxoval seminarístico. Olha aí, ó. Então tinha que ter esse enxoval seminarístico para entrar. O pagamento dos estudos e do enxoval para o convento ou seminário passou a ser assim equivalente às respectivas partes da herança. Então a família tinha que dar nesse enxoval e nesse dote aquela parte, aquele quinhão que fazia parte, que era de obrigação da família dar para o religioso. Então, por isso que nos seminários, principalmente com as mulheres, a mulher, para entrar, a família tinha que dar um dote. E tinha uma distinção: quanto maior o dote, melhores eram as instituições que elas poderiam entrar. E quanto menor o dote, quer dizer, entravam instituições de menos qualidade, entre aspas. Então o grupo familiar não tinha este dinheiro, não tinha tanto dinheiro para enviar para a congregação. Então, em depoimento, assim, o padre Esponquiado, ele narrou como que foi adquirido esse material para a confecção desse enxoval seminarístico que ele precisava. Ele disse assim: de manhã, engarupado na mula, o pai até Taquarussu para adquirir um enxoval seminarístico. Timidamente o pai expôs a situação ao negociante da família, o Caetano Zanchetti, que para decidir se venderia fiado ou não, mandou chamar nos fundos do casarão de madeira a mãe, a dona Catarina, que era viúva. O pai ameaçou então que iria ao negociante fronteiro, o Antônio Siriprandi, pois o filho não deixaria de ir para o seminário. Diante da justificativa e da concorrência que havia, eles aceitaram. O Caetano Zanchetti, que era o dono da venda, que era o dono dos secos e molhados, do barzinho, do mercado de secos e molhados, ele aceitou, até porque o objetivo era um objetivo muito bom, né? Quer dizer, ele estaria contribuindo também para que uma família, para que uma pessoa fosse para o seminário. Assim, com esse depoimento, a gente constata que o pai, o Silvio, ele fez um esforço grande, um esforço tamanho, para que o Luís pudesse adquirir esse enxoval e dessa forma ingressar no seminário. Entretanto, a gente pode perceber assim a forma como o padre Luís Esponquiado elaborou o início da sua trajetória sacerdotal, a partir de uma forte religiosidade familiar, superando dificuldades econômicas, conquistando o êxito ao final assim da sua empreitada. A empreitada a gente fala que é um trabalho, uma caminhada, vamos dizer assim. A decisão e entrada no seminário, o florescimento assim, de mais uma vocação sacerdotal, foram construídos dessa forma como uma espécie de uma saga. O padre Luís Esponquiado aproximou sua trajetória sacerdotal ao gênero epopeia, pareceu uma epopeia, assim que também remete à trajetória dos imigrantes e das suas famílias. Novamente, até para entrar no seminário para se tornar padre, os imigrantes tinham que lutar, tinham uma epopeia para fazer. Então essa epopeia mostra que o caminho deles era sempre marcado por sofrimentos, por desafios, mas eles não desistiam, assim, porque até o sucesso ele foi alcançado tanto pelos imigrantes quanto pelo padre Esponquiado. Então o esforço assim que o Silvio e sua família fizeram para enviar e manter o padre Luís Esponquiado no seminário pode ser justificado pelo lugar simbólico que a figura desse sacerdote representava nas comunidades de descendentes de imigrantes italianos. Então, uma figura divinizada, um representante de Deus na família. E isso era motivo de prestígio.
e status para o grupo familiar perante a sua comunidade. Além disso, tornava-se uma estratégia possível de reprodução dos colonos, pois diminuía o número de herdeiros entre os quais seria dividida aquela pequena propriedade rural que eles tinham. A entrada no seminário e em conventos, ela representava assim a possibilidade da continuação dos estudos para meninos e para meninas. Assim, uma parcela dos pais agricultores, eles almejavam para seus filhos o estudo, o que significava assim um bem cultural, que só seria possível com a ida aos seminários e aos conventos, que faltava grana. Mesmo que o indivíduo não viesse a tornar-se religioso. Ao ingressar no Seminário Menor Diocesano de São José, lá no município de Santa Maria, no Rio Grande do Sul, em 26 de fevereiro de 1934, o padre Luiz Esponquiado pôde dar continuação aos seus estudos. Ele cursou ginásio, cursou colegial, e ele tinha essa orientação da Companhia de Jesus. A formação do clero secular e regular se constituía em uma das metas da campanha da Companhia de Jesus. Desde a sua fundação, foi fundada em 1534 pelo Inácio de Loyola. Então, a continuidade com esse aprendizado e a formação foram as possibilidades que atraíram os jovens, como o Luiz Esponquiado, a entrar nesse seminário, pois é provável que muitos não dispunham do seu cotidiano de muita pobreza e trabalho árduo. Muitos jovens ingressaram nos seminários seduzidos por essas opções. Muitos deles também não gostavam de trabalhar com mão de obra pesada na lavoura, mas eles tinham esse lado que era mais para estudos, era mais para usar a sua mente, usar os seus conhecimentos. E isso também é uma maneira de trabalhar. Não é só fazer trabalho pesado na terra, como muitos dos imigrantes fizeram. Então, lá no Seminário Diocesano Menor, no Seminário Menor Diocesano, chamava de São José, foi lá que o sacerdote estudou e encontrou-se assim uma descrição que ele fala, né, da sua chegada em Santa Maria. Eu vou mostrar para vocês o que ele falou. Ele disse assim: assim eu vi o edifício no entardecer das 18 horas. Fui levado ao dormitório do meio, na cama, com a plaqueta número 144, que me acompanhou em todo o tirocínio semicarístico de 12 anos completos. A viagem de caminhão de carga, meu tio também foi para o seminário num caminhão de carga, de trem, de carroceria. Ao chegar na cidade, me desorientaram. Ao chegar a hora da janta, com o barulhão do encontro dos veteranos, foram me procurar perdido nos labirintos dos grandes corredores e escadas e andares nunca vistos. Então o padre, que era seminarista nessa época, se perdeu. Ele chegou lá no prédio do Seminário Menor Diocesano de São José. Ele ficou tão atordoado com toda essa viagem, com todas essas novidades, ele se perdeu. E daí ele teve que ser encontrado. Tá? Então, sobre esse depoimento do sacerdote, a gente pode constatar como que aconteceu essa viagem até o seminário. Se a gente retornar as leituras, assim, a gente pode verificar que os meninos teriam ido até Marcelino Ramos de caminhão. Nesse local, eles embarcaram em um trem para Santa Maria, caminhão, trem. E para chegar ao seminário, eles utilizaram uma carrocinha. E, além disso, o Luiz Esponquiado, ele narrou os seus primeiros momentos no seminário, que foi bem complicado. Em 1940, o padre Esponquiado ingressou no Seminário Central de São Leopoldo, onde ele cursou a trienal de filosofia. Os padres cursavam filosofia. Essa parte aí da filosofia é uma parte onde muitos seminaristas contestando, assim, com a filosofia, contestando as coisas, eles saíam do seminário, eles tinham crises de fé e saíam. Então esse quadrienal de teologia, que foi entre 43 e 46, que ele estudou filosofia, ele deu continuidade aos estudos e à sua formação sacerdotal. Ele contando assim os anos que permaneceu no seminário em Santa Maria, em São Leopoldo, o padre Esponquiado, ele teve lá 13 anos sob orientação da Companhia de Jesus.
É provável que a escolha da formação jesuítica seja a virtude da influência que o padre Vitor Batistella exerceu sobre o menino Luiz Sponchiado, pois ele teve assim a sua formação sacerdotal no seminário menor e maior de São Leopoldo por padres jesuítas. No seminário maior de São Leopoldo, o padre Sponchiado aprendeu a datilografia naquelas máquinas antigas. A técnica de datilografar através da máquina de escrever foi um instrumento importante na sua formação sacerdotal e exerceu até os últimos dias de sua vida. Foi através da datilografia que o pároco construiu a maioria dos seus documentos. Esse padre Luiz Sponchiado, ele escrevia tudo o que acontecia, ele relatava histórias, então ele foi um historiador, se a gente for ver. Então a gente chama assim esses manuscritos, eles foram utilizados para as pesquisas do padre Luiz. Essa é uma prática assim que o padre Luiz ele trouxe do seminário, de anotar tudo, de escrever, de registrar. Ele incorporou assim na sua dinâmica de trabalho enquanto pesquisador da imigração italiana. Ele pesquisou a genealogia dos italianos, dos imigrantes italianos. Entretanto, assim, o padre Luiz Sponchiado parece ter vivido um processo de crise vocacional. Olha o que eu disse. Essa parte aí da filosofia dá uma crise. Então ele teve essa crise durante esse período de formação no seminário de São Leopoldo. Ele recebeu uma notícia. Olha só, isso é incrível. Isso que eu vou falar para vocês agora é inacreditável. Ele recebeu a notícia sobre o falecimento do pai e esse episódio assim abalou demais a vida do padre Luiz. Em 30 de setembro de 1941, o Silvio Sponchiado, o pai do Luiz Sponchiado, ele faleceu em virtude de uma queima de uma roça. Os agricultores, os imigrantes, eles cortavam as árvores e depois eles queimavam tudo, eles nem utilizavam essas árvores. Então, o pai, o Luiz, ele recortou as árvores e tocou fogo. Ele e os filhos tocaram fogo nesse campo, nessas matas. E daí o padre sentiu assim muito o falecimento do seu pai. Então ele diz assim, pelas 3 horas da tarde daquele dia fui queimar uma roça longe de casa, aproximadamente 800 metros. Ele está relatando assim o que aconteceu com o pai dele. Junto ao pai foram na roça 3 filhos, Maximiliano, a Adelaide e Versidiano. Respectivamente, um tinha 14, outro tinha 12 e outro tinha 10 anos de idade. Eles chegaram ao local e deu ordem aos pequenos que ateassem fogo, só quando ele mandasse. E foi atear o incêndio nas costas do mato. Então ele foi por trás para atear o incêndio. Logo que o pai ateou o fogo, os filhos aguardavam ansiosos, o sinal do pai para fazê-lo na beirada ali, né? Em poucos momentos, a roça toda foi presa pelas chamas. Acabadas as chamas, os filhos foram em busca do pai, indo em direção onde começara a queima. Os pequenos ficaram horrorizados quando repararam com o corpo do pai completamente carbonizado. Logo correram a chamar os vizinhos e parentes. Então, ocorreu uma coisa assim que não se explica. O pai foi por um lado para iniciar o fogo. As crianças, 14, 12 e 10, tinham que esperar o sinal do pai. Provavelmente eles não esperaram, viram que o pai botou fogo de um lado, eles colocaram fogo de outro. E o pai foi cercado pelo fogo. E daí o pai morreu asfixiado, morreu carbonizado. Os detalhes dessa morte do pai, que o Luiz Sponchiado, ele só soube dias depois, quando ele voltou lá para Taquarussu para visitar a família. A morte repentina do pai, a situação econômica da família, a situação emocional da família, levou o rapaz a enfrentar uma possível crise vocacional. Ele permaneceu de outubro a março na casa da família. Ele disse que em Taquarussu, com quase 2 meses, ele se encontrava em casa, ele estava inteirado de toda a situação em que ficou a família. A mãe, ela piorava dia a dia com seus nervos, os velhos incômodos, as velhas doenças que ela tinha. A Elisa levava uns ataques e estava inconsolável. A pequena Dileta se arrastava
por aí pequenina, desolada. Então, a situação da família, a situação mental, a situação financeira estava muito complicada e ele estava ali para tentar recuperar, reformar todos esses problemas da sua família. E ainda ele tinha que decidir, ou ele fica ajudando a família, ou ele vai e volta para o seminário e continua seus estudos. Então, devido a essa situação em que se encontrava a sua família, o Luiz Sponchiado tomou assim uma resolução, ele quis abandonar os estudos e ficar ajudando essa necessidade dessa família com o irmão mais velho. Entretanto, a insistência do seu grupo familiar, eles diziam, padre, vai, volta. E o padre Vitor Batistella também fizeram com que o padre Luiz retornasse ao seminário. Ele retornou lá em março de 1942. Para a sua família, a sua permanência no seminário significava um status, significava um prestígio diante da comunidade, no momento em que fosse ordenado padre. Então, para o padre Batistella, expressava assim a continuação da formação de um jovem na carreira eclesiástica. E ele incentivou e ajudou. Ele também disse que iria ajudar e iria cuidar da sua família enquanto ele estava no seminário concluindo seus estudos. E assim a gente vê que é compreensível que o choque brutal da morte do pai do padre Luiz Sponchiado, ele tenha levado assim o jovem seminarista a um provável processo de crise vocacional. Provavelmente ele diz, meu Deus, por que deixou que isso acontecesse? Às vezes as pessoas, inclusive os padres, questionam a existência de Deus. Mas, meu Deus, tu deixou isso acontecer? Onde é que você estava quando isso aconteceu? Entretanto, assim, entende-se que o sacerdote utilizou dessa tensão para enaltecer, assim, para reforçar a sua caminhada religiosa. Apesar das dificuldades enfrentadas com a morte do seu pai e a sua possível desistência do seminário, o pároco insistiu na vida sacerdotal e ele conseguiu ordenar-se padre. O padre Luiz Sponchiado construiu essa imagem diante da religiosidade da sua família e das adversidades enfrentadas que resultaram no êxito final durante a formação para explicar a sua trajetória na vocação sacerdotal. Enfim, em 15 de dezembro de 1946, veio a ordenação sacerdotal de Luiz Sponchiado em Frederico Westphalen, que é próximo aqui de São Miguel do Oeste, que foi um motivo de muito, mas de muito orgulho para a sua família. Dessa forma, a trajetória da vocação sacerdotal do padre Luiz Sponchiado serviu para que a gente possa compreender a importância que tinha um filho sacerdote nas famílias de imigrantes. Era tanto um motivo de prestígio e status para a família e para a comunidade, como significava um meio de oferecer estudo e outras possibilidades profissionais aos jovens filhos dos agricultores. É obviamente assim uma questão de vocação, além de um forte vínculo com os líderes religiosos, com as famílias que eram muito religiosas. A família assim que possuía uma pequena propriedade de terras precisava expulsar, entre aspas, alguns de seus membros, pois era inviável o parcelamento da terra entre os 9 filhos vivos do casal Silvio e da Corina Sponchiado. A estratégia utilizada pela família Sponchiado foi enviar o filho mais velho, Luiz Sponchiado, para o seminário, onde poderia continuar seus estudos que havia iniciado em Taquarussu. É claro que o padre Luiz Sponchiado recebeu influência do seu primo Abílio Sponchiado, que havia entrado no seminário, tornando-se um exemplo a ser seguido na família, e também do padre Vitor Batistella, o pároco da sua comunidade, que provavelmente o influenciou até na escolha do seminário, orientados por padres jesuítas, que era a sua congregação, como aconteceu com a formação do padre Luiz Sponchiado. Entretanto, apesar das dificuldades enfrentadas, o padre Luiz Sponchiado, em sua formação sacerdotal, em relação à economia da família, à morte do pai, o jovem seminarista conseguiu tornar-se padre e que serviu mais tarde para a construção de uma imagem de trajetória com êxito final. Muito bem, então, fratelli e sorelli do meu canal do YouTube Mauro Vendosculo Alpes, eu estou me interessando pela vida dos padres que
ajudaram na colonização da quarta colônia de imigração italiana de Silveira Martins. Então eu falei um pouco sobre a vida do padre Luiz Sponchiado. Eu ainda vou falar sobre o padre Sório, que teve aquele problema lá de uma emboscada que ele sofreu. Então eu vou falar sobre ele. Eu sei que esse vídeo ficou um pouco longo, mas você pode assistir com mais tempo, a hora que você tiver mais tempo, e você pode então entender essa história deste padre Luiz Sponchiado que aconteceu, essa tragédia que aconteceu com o pai dele lá na hora que eles estavam queimando, estavam botando fogo na mata. Deixa aí o seu joinha, assine o meu canal, continue assistindo estas minhas histórias. Eu estou pesquisando bastante para poder fazer. Um abraço a todos, que Deus abençoe.